Brasil pode quebrar nos próximos meses e a mídia tá tentando esconder isso de você. Isso porque a nossa economia brasileira tá uma verdadeira bagunça. A cada semana temos uma notícia diferente, negativa, que pouca gente fica sabendo e, claro, pode impactar muito o futuro do Brasil. Para você que não sabe, só nesse ano, até agora, tivemos a notícia de que o Brasil tem a pior bolsa de valores do mundo, além de ter a pior moeda emergente do planeta. E o pior de tudo é que as coisas estão muito ruins, onde só em 2023 tivemos um rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas, sendo esse o segundo pior resultado da história, superando até mesmo a pandemia. Ou seja, o Brasil ele tá muito próximo de enfrentar uma grande crise econômica. Para começar, a primeira coisa que você já deve ter percebido ou já deve ter visto no mundo real é que o dólar nos últimos meses ele simplesmente disparou. Não é à toa que ele chegou na casa dos 5,50. E para isso nós temos um grande motivo. O real é uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo em relação ao dólar, onde em abril desse ano fomos a moeda que mais se desvalorizou. Só que além de você não ter lido sobre isso na mídia, também saiu uma outra notícia muito preocupante, revelando que o real se tornou a pior moeda emergente do mundo, superando até mesmo o peso argentino. E para piorar toda essa situação, além do dólar disparar e termos a pior moeda emergente do planeta, também temos a pior bolsa de valores do mundo, acumulando uma queda de 6,36% do dia 1 de janeiro até o dia 27 de maio nesse ano. O único ponto positivo é que desde que saiu essa notícia, a nossa bolsa de valores ela ainda deu uma guinada, mas até agora ainda acumula uma alta de 2.000% nesse ano. Agora você deve estar se perguntando, ué Ian, mas por que isso está acontecendo? E calma que eu vou te explicar agora. Para responder essa pergunta, primeiro você tem que entender a cabeça do investidor estrangeiro, que são aqueles investidores que investem muito pesado aqui no Brasil. E a grande verdade é que o Brasil ele é um país emergente, e ele não é um país de primeiro mundo e não está na mesma prateleira dos Estados Unidos, que no caso é a maior potência do mundo. Ou seja, só dos grandes investidores colocarem dinheiro aqui no Brasil, eles já possuem um risco maior. Logo, para compensar esse risco, eles também precisam ter um retorno maior do que eles teriam, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E essa é a famosa relação de risco-retorno. Agora pensa comigo, se eles já correm o risco de investir no nosso país, que é um país emergente, e a nossa bolsa de valores está ruim junto com a nossa moeda, não faz sentido nenhum deles continuarem investindo pesado no Brasil. Ainda mais porque nesse ano a tendência é que a gente tenha a volta do antigo presidente Donald Trump no comando dos Estados Unidos, o que vai fortalecer a economia americana. Fora o Fed, que no caso é o Banco Central americano, ainda deixou muito claro que a queda dos juros americanos ela será mais lenta do que eles planejaram para esse ano. Isso porque, segundo dados, a inflação americana ainda não foi para o patamar desejado de 2% ao ano, o que exige do Fed a decisão de manter os juros mais altos por mais tempo. Ou seja, se os juros americanos estão altos, os grandes investidores preferem investir no próprio mercado americano. Afinal de contas, eles já têm a segurança e agora estão ganhando muito mais dinheiro. Não é à toa que os investidores estrangeiros retiraram 40 bilhões de reais da nossa bolsa de valores só nesse ano. E claro, além de termos a questão do risco-retorno lá do mercado americano, ainda temos um outro motivo que levou à saída em massa dos investidores estrangeiros, que no caso é o atual cenário político e econômico do Brasil, que tá uma verdadeira bagunça. Para você que não sabe, em toda a economia nós temos dois termos super importantes, que no caso é o superávit e o déficit. E talvez se ainda não sabe, vai uma curiosidade para você, mas a palavra economia, ela vem do grego antigo, sendo formada pela junção de duas outras palavras, oikos, que significa casa, e nomos, que significa administração. Isso quer dizer que o ideal era que os nossos políticos tratassem o dinheiro do próprio país como se fosse a administração da própria casa deles. E nesse caso, a regra ela é muito clara, é proibido você gastar mais do que você ganha. Essa que é uma regra número 1 para você ter uma boa vida financeira e qualquer pessoa entende isso. E para uma economia, isso também não é diferente. Por isso que dentro da economia, quando eu falo sobre superávit, eu tô falando basicamente um resultado positivo lá nas contas públicas, onde a gente está ganhando muito mais do que estamos gastando. Agora, quando eu falo sobre déficit, aí a parada é ao contrário. Eu tô falando sobre resultados que são negativos, ou seja, gastar mais do que você tem. E o grande problema do Brasil é que atualmente o nosso país, ele vem enfrentando um grande rombo nas contas públicas, onde só em 2023 tivemos um rombo de 230 bilhões de reais, sendo esse o segundo pior resultado da história, superando a pandemia de 2020. Ou seja, só no ano passado nós gastamos muito mais do que arrecadamos e fechamos as contas públicas no vermelho. E o pior é que isso não foi só em 23. Esse mesmo ciclo de rombos e contas no vermelho ainda continua em 2024 e infelizmente está se tornando cada vez mais comum. Não é à toa que com isso a nossa dívida pública ela só vem subindo. E além da gente ter passado a Argentina e o Brasil ter se tornado, no caso real, a pior moeda emergente do mundo, também superamos a Argentina e viramos o país mais endividado da América Latina. Ou seja, o Brasil hoje tem uma situação de endividamento muito pior do que Equador, Bolívia, Paraguai e todos os países aqui da América Latina. E segundo os números que foram divulgados
divulgados pelo Instituto Millennium, a dívida do Brasil ela já representa 85% do PIB, que é um patamar extremamente elevado, ou a nossa dívida bruta que subiu R$ 1 bilhão sob a gestão do atual governo. Agora você junta tudo isso, o Brasil pior moeda, pior bolsa, rombo nas contas públicas, conflitos políticos, e eu te pergunto, você acha mesmo que o investidor estrangeiro ele vai querer continuar aqui no Brasil, uma alta posição em carteira? É claro que não, ele vai tirar o dinheiro do Brasil, comprar dólar e euro, valorizando cada vez mais essas moedas e, claro, desvalorizando o real. E é por isso que eu não acho loucura nenhuma afirmar que até o fim do primeiro trimestre de 2025, o dólar ele tem grandes chances de chegar na casa dos R$ 6. E para tentar reverter essa situação nas contas públicas no negativo, o Estado vem aplicando uma estratégia clássica na economia. Uma estratégia para tentar fechar as contas públicas no positivo e, claro, evitar que os rombos continuem. E para isso, ao invés de tentar reduzir os gastos e cortar as regalias, o Estado decidiu aumentar e criar novos impostos para conseguir arrecadar mais dinheiro. E ele começou a fazer isso desde o ano passado, quando foi aprovada a nova reforma tributária e com ela o Brasil passou a ter simplesmente o maior imposto do mundo. E não, você não ouviu errado. O Brasil, com a nova reforma tributária, ele passou a ter o maior imposto do mundo, sendo um imposto maior do que vários outros países que são de primeiro mundo, um IVA chegando na casa dos 27.000%. E foi exatamente por conta dessa reforma e da necessidade de aumentar a arrecadação que nos últimos meses, toda semana praticamente, a gente vê uma nova taxação em diferentes segmentos. E aqui eu vou listar para você somente algumas que a gente teve ao longo desse ano, senão, se eu falasse todas aqui, eu ficaria horas e horas falando. Para começar, temos o novo imposto do pecado, que vai taxar os itens que são considerados ruins para a saúde e também para o meio ambiente. Ah, e antes que eu esqueça de falar para você, o seu carro ele também entra nisso. Também teremos um imposto sobre compras e vendas de imóveis podendo chegar a 25%. Regulamentação dos motoristas de aplicativos, que hoje ainda são isentos, mas podem passar a ser taxados com a nova reforma. Compras internacionais que também foram taxadas com o novo imposto e acabou taxando em 20% todas as compras feitas por um preço de até $50 em sites internacionais. Fora as outras regulamentações que ainda vão sair com foco em arrecadar cada vez mais impostos da população. E sabe o que é o mais insano de tudo isso? Recentemente foi revelado que o brasileiro trabalha 5 meses por ano somente para pagar impostos e sustentar o Estado. Só para você ter uma noção, a classe que mais trabalha para pagar impostos é justamente a classe média, e quem recebe entre 3 a 10 mil reais por mês, sendo necessário trabalhar 155 dias por ano somente para sustentar o Estado. E nesses últimos anos, esse número ele só via aumentando cada vez mais, onde em 1970 você precisava de apenas 76 dias, e agora você já precisa de no mínimo 141, isso se você ganhar até 3 mil reais. E além disso, a tendência é que nos próximos anos a gente acabe tendo que trabalhar muito mais para essa conta conseguir fechar. Não é à toa que de janeiro até maio desse ano o Estado conseguiu bater o recorde de arrecadações, fazendo você ter que trabalhar cada vez mais para pagar os impostos e, claro, conseguir fechar essa conta. E por mais que você tenha ficado preocupado com isso, uma coisa é fato, você tem que fazer hoje aquilo que tá no seu controle. Sinceramente, o futuro do Brasil, ele não tá na sua mão e muito menos na minha. O que tá agora no seu controle é você cuidar da sua própria vida financeira. Você já deve ter percebido que você não pode depender de jeito nenhum de nenhum governo ou político para ficar te ajudando. E é por isso que você tem que começar a investir o quanto antes, para você não ficar dependendo do governo para você se aposentar. E é isso que eu te ensino dentro do Investidor em uma Hora. Um treinamento especial para você que quer aprender a começar a investir e ganhar dinheiro com seus investimentos. E o melhor, eu vou te ensinar em menos de 1 hora como você vai fazer isso. Aulas rápidas, objetivas, te mostrando a teoria e a prática, tudo isso por apenas R$ 10 por mês. Por isso, se você quer aprender a investir o seu dinheiro para não ficar dependendo do governo para se aposentar, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você entrar no Investidor em uma Hora e aprender comigo. Passando o nosso papo de marqueteiro, mesmo com todos os impostos que você viu ao longo desse vídeo, o governo ele acredita que só vai atingir o déficit zero, ou seja, fechar o ano no 0 a 0 nas contas públicas somente em 2025. Então, até lá é bom você trabalhar para conseguir pagar essa conta. Só que o grande problema de tudo isso é que mesmo com essa nova reforma e a taxação que a gente tá vendo por aí, ainda vamos passar por um fenômeno conhecido que é chamado de curva de Laffer, que explica pra gente exatamente o que vem acontecendo hoje aqui no Brasil. A curva de Laffer, ela fala basicamente sobre como os impostos e a receita do governo, elas acabam se relacionando. E ela mostra que existe um ponto ideal de tributação, mas parece que no Brasil, as reformas fiscais, elas possam. E ela nos mostra que existe um ponto ideal de tributação dentro de uma economia. Só que parece que aqui no Brasil, com essas reformas e novas taxações, isso está cada vez mais longe. Em vez de buscar esse ponto ideal, que é o que toda economia deveria fazer, equilibra bem a tributação sem afetar a arrecadação, parece que o governo brasileiro, parece que de fato o sistema aqui do Brasil, ele tá mais interessado em subir a arrecadação, em aumentar os impostos, só que ele não sabe o que vai acontecer depois. Ele não sabe porque quando
isso acontece, a gente tem um efeito reverso, que é um efeito negativo dessa curva. Isso significa que se o ponto ideal ele for ultrapassado, o que pode acontecer é que mesmo arrecadando mais impostos e com uma carga tributária muito alta, a receita do país ela começa a cair. E aí a reforma tributária, que tinha tudo para ser uma chance de diminuir os impostos do Brasil e de fato diminuir a nossa carga tributária, pode acabar sendo um tremendo fiasco, somente para fazer você pagar mais imposto sem você perceber. E sendo muito sincero com você, eu não torço contra o Brasil. Eu amo meu país, eu sou patriota e eu sempre vou querer o melhor pro Brasil. Só que não tem como eu ficar positivo, ficar confiante, sabendo de tudo isso que tá acontecendo na economia, sabendo de todas essas informações que eu falei pra você ao longo do vídeo. Porque o cenário que temos no Brasil hoje, ele é muito preocupante, é muito mais do que você imagina. E infelizmente, muita gente não me ouviu 2 anos atrás, quando eu disse exatamente o que iria acontecer com a economia brasileira se o Brasil cometesse um erro em outubro naquele ano. Sabe o que é o mais preocupante de tudo isso? É que tudo que eu falei pra você naquele vídeo 2 anos atrás, ele vem acontecendo hoje aqui no Brasil. E a grande verdade é que eu venho tentando alertar você nesses últimos 8 meses de tudo que tá acontecendo no nosso país. Parece que eu vou ter que continuar alertando, porque as coisas, elas não tão boas aqui no Brasil. E infelizmente, muita gente não entende isso. O brasileiro não consegue entender de fato a gravidade que as coisas estão acontecendo aqui no país, e levando a crer de fato que teremos uma grande crise na economia brasileira muito em breve. Só que por mais que as informações estejam disponíveis, o sistema ele seguirá escondendo a realidade de você, tentando te entreter com outras notícias ou coisas que são irrelevantes para impedir que você fique sabendo de tudo isso que tá acontecendo hoje no Brasil. E os sinais, eles estão cada vez mais claros de que existe algo muito errado com a economia brasileira. E por enquanto, ainda é possível jogar a sujeira para debaixo do tapete, mas não vai ser assim por muito tempo, porque a conta, ela já tá chegando e estamos apenas a alguns passos de enfrentarmos uma das maiores crises da história do Brasil.